Olá, professor. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o plano de ensino. Embora todos nós, como professores, já saibamos como elaborar esse documento, é preciso levar em conta que cada instituição tem as suas particularidades e com valor humano mais diferente. Como você já sabe, nós ofertamos cursos de pós-graduação em parceria com várias universidades. Isso significa que, ao final de cada disciplina, o valor humano envia o plano de ensino e o diário de classe para a secretaria acadêmica da universidade parceira e esta analisa a convergência entre os dois documentos, isso para validar ou não a oferta daquela disciplina. E é justamente por isso, professor, que precisamos ter certo cuidado ao elaborar o plano de ensino. Vamos aos detalhes, então? Primeiro, você se loga no portal acadêmico do Valor Humano, aí você vai aqui no menu à esquerda e clica em Plano de Ensino. Observe que aqui abriram alguns filtros. Você poderia buscar o seu plano de ensino por curso, por turma, mas eu recomendo que você utilize o filtro de situação. Ele é mais prático e vai lhe poupar tempo. Ao abrir esse filtro, nós vemos que tem várias opções, mas você pode trabalhar apenas com duas, com não acessou e necessita de conferência. As demais não lhe serão de grande utilidade. Eu vou começar aqui por não acessou e vou clicar em filtrar. Nesse filtro, não acessou, o sistema relaciona os planos de ensino de turmas para as quais você ainda vai ministrar aula. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto importante. Alguns professores, com as melhores intenções, tentando adiantar o seu trabalho, entram aqui, preenchem antecipadamente todos os planos de ensino e enviam para a coordenação. E isso gera alguns problemas. Primeiro, os planos de ensino contêm as datas das aulas. Então, se houver uma mudança no cronograma, eu terei que devolver o plano de ensino para você, você terá que refazer, ou seja, retrabalho para você e para mim. Segundo, é desejável que as nossas aulas evoluam. Cada vez que eu ministro aula em uma turma, eu procuro identificar aspectos que possam ser melhorados, eu incluo materiais, incluo novas dinâmicas, e é importante para a instituição que essa evolução seja registrada no planejamento. Lembre-se de que, além de servir de guia para o aluno, o plano de ensino é uma das ferramentas utilizadas pelas universidades e pelo MEC para avaliar a qualidade do curso. E, além disso, se eu preencher um plano de ensino com muita antecedência, a probabilidade de haver discrepância entre o meu plano de ensino e a realidade apresentada no diário de classe posteriormente é grande. Por isso eu lhe peço, professor, não antecipe seu plano de ensino e não deixe para depois da aula. Preencha cerca de 15 dias antes do início da disciplina. Isso é suficiente para que possamos aprovar e ajustar alguma coisa se necessário, ok? O outro filtro que eu peço que você verifique de vez em quando é o necessita de conferência. Selecione a opção, clique em filtrar. Aqui você verá os planos de ensino devolvidos pela coordenação por não terem sido elaborados em tempo hábil ou por conterem algum erro de preenchimento. Para tomar conhecimento do motivo da devolução, clique aqui em editar e depois clique aqui em cima em visualizar observações. Veja, esse plano de ensino aqui foi devolvido para gravar o tutorial. Se fosse um plano seu, estaria aqui a razão específica, o motivo pelo qual ele foi devolvido. Ok? Observe que aqui nós temos dois planos de ensino. Um de metodologia de pesquisa, que é uma disciplina ministrada à distância, e o outro de comunicação organizacional interpessoal, que é uma disciplina presencial. Eu quero analisar ambos com você para que possamos identificar as diferenças no preenchimento de um e de outro. Vamos começar então pelo plano da disciplina presencial, que é a comunicação. Eu vou clicar aqui em editar. E temos aqui o nosso plano de ensino. Por padrão, ele já traz o curso, a disciplina e a ementa. O primeiro item que o professor terá que preencher é a justificativa. A justificativa nada mais é do que a razão pela qual a disciplina é ofertada no curso. Qual a importância dela para a formação do aluno? No caso aqui, eu redigi: a comunicação é ferramenta essencial para o desenvolvimento intelectual, profissional e relacional do ser humano. Veja que não é preciso escrever textos longos e complexos. O importante é transmitir a ideia de forma clara,
coerente e objetiva. Próximo item a ser preenchido pelo professor são os objetivos. Mas antes de falar deles, eu gostaria de falar um pouco sobre o layout. Professor, cuidado ao copiar textos de outros documentos para cá. Se você colar aqui textos em caixa alta, com outras fontes maiores ou menores, o layout do PDF final ficará com aparência desleixada, o que não é apropriado a um documento de caráter oficial. Assim, você tem duas opções: digitar diretamente aqui no sistema, ou então formatar o texto no Word antes de copiar para cá. Se esse for o caso, formate em Times Roman 10, com espaçamento simples, sem marcadores e em caixa baixa. Outro aspecto a se considerar é o seguinte: esse sistema aqui não vai permitir que você escreva em tópicos. Por exemplo, aqui eu tenho alguns objetivos relacionados. Olha só o primeiro: compreender a importância da comunicação integrada para o sucesso das organizações. Aqui vem um segundo objetivo. Eu poderia dar um Enter, né, e colocar aqui todos os meus objetivos em tópicos e adicionar um marcador ou numerá-los. Com certeza a aparência ficaria melhor. O problema é que quando eu salvar o documento, ele vai puxar tudo para uma linha só, sem o espaçamento adequado. Então, professor, o melhor é digitar o texto corrido, separar os objetivos por ponto, porque assim você garante que o produto final, que o layout final do seu plano de ensino ficará adequado. Agora, voltemos aos objetivos. No que tange a um plano de ensino, os objetivos dizem respeito àquilo que desejamos que o aluno alcance com as nossas aulas. Mas atenção, o foco é no aluno e não no professor. É comum nos depararmos com objetivos como conscientizar o aluno sobre a importância da comunicação. Observe que conscientizar o aluno é uma ação desenvolvida pelo professor e não pelo aluno. Por isso, ao iniciar seus objetivos, inicie com o verbo no infinitivo. Veja o exemplo: compreender a importância da comunicação integrada para o sucesso das organizações. Reconhecer o papel da comunicação no processo de prevenção e gerenciamento de crises. Refletir sobre fatores que influenciam o processo de comunicação. Identificar posturas, linguagens e comportamentos que favorecem a comunicação interpessoal. Esses verbos no infinitivo estão colocando o foco no aluno, ações a serem desenvolvidas pelo aluno em curto e médio prazo. Ok, professor? A seguir, nós temos o cronograma. Na primeira coluna vai a data, no caso aqui 18/10/2019. Na segunda coluna, os conteúdos trabalhados nessa data, então comunicação organizacional integrada e gestão de crises. E na terceira coluna vai a metodologia, as atividades e as horas dedicadas àquela aula, né? Ou melhor dizendo, aquele encontro. Então, aula expositiva dialogada, metodologia, resolução de cases em equipe é uma atividade e, entre parênteses, 4 horas relógio. Observe que nós colocamos aqui, nós especificamos hora relógio, porque algumas universidades parceiras trabalham com hora-aula de 8h48 ou 50 minutos, então eles precisam fazer essa conversão. Por isso é importante que a informação esteja registrada aqui. Caso você tenha dúvidas sobre essa quantidade de horas, basta você entrar no diário, entra numa das datas da aula e lá haverá a informação. Você conseguirá ver lá quantas aulas tem em cada encontro. Qualquer dúvida sobre isso, assista o vídeo sobre os diários que você conseguirá sanar. Ok? Um outro aspecto a ser observado é o seguinte: se a ementa for específica, você vai dividir o conteúdo da ementa aqui entre os encontros. Caso ela seja genérica, por favor, procure aqui ser mais específico e discriminar os conteúdos a serem trabalhados. Ok? Na sequência, nós temos a avaliação. Então, você vai colocar aqui o tipo de avaliação, de preferência o conteúdo que vai cair nessa avaliação e o peso dessa nota. Não confunda peso com nota.
As notas, em geral, se dá de 0 a 10, e na hora de fechar a média é que a gente estabelece peso 10, peso 6, peso 4. O diário eletrônico ele permite que você coloque ali, que você selecione fórmulas para atribuir peso. Alguns professores gostam de colocar um trabalho valendo 2 pontos, outro 3, outro 4. Isso, embora seja possível, é complicado porque alguns alunos não entendem. Por que eu tirei 2 no trabalho? Ele não prestou atenção que aquela era a pontuação máxima. Então, se você não quiser ter muito problema, eu sugiro que você trabalhe com notas de 0 a 10 e atribua o peso na hora do fechamento da média. E a informação que vai aqui é o peso. Então, se vai ser peso 10, uma média aritmética, todas teriam peso 10, né? Ou se você vai colocar peso 4, peso 6, peso 3, etc. Então, veja, avaliação escrita de todo o conteúdo trabalhado e individual. Eu queria que você observasse que essa mesma avaliação que eu menciono aqui, aparece aqui, ó. Avaliação escrita individual. Por que isso é importante? Caso um aluno entre em contato reclamando da média ou questionando qualquer coisa, a coordenação vai consultar o plano de ensino, o diário de classe e, por exemplo, eu vejo que o aluno faltou no dia 9, então é sinal que ele não fez essa avaliação. Isso nos ajuda a responder ao aluno sem ter que ficar entrando em contato com o professor o tempo todo, né? Fica mais prático de dar a retaguarda, ok? Então coloque aqui as avaliações. Aqui eu também tenho a elaboração de uma campanha publicitária que comunica os valores relevantes do cooperativismo. Veja que eu especifico que é em equipe. E aqui, ó, no dia 8, eu tenho a apresentação desse trabalho. Continuando, chegamos à bibliografia. A bibliografia já é preenchida automaticamente pelo sistema com base no projeto do curso. Caso você queira acrescentar, tirar ou mudar algo, basta enviar para o meu e-mail, cap@valorhumanopos.com.br, que eu substituo para você. Na sequência, vem os dados do professor, o nome, o e-mail e o currículo resumido. Isso aqui também o sistema preenche com base nas informações que você passou ao Valor Humano na hora do cadastramento. Caso você queira mudar alguma coisa, de novo, envie para o meu e-mail, para o cap@valorhumanopos.com.br, que eu ajusto para você, certo? Se formos aqui abaixo, nós temos a opção importar plano de ensino ou exportar plano de ensino. Isso significa que eu poderia exportar esse plano de ensino aqui para futuras turmas. E aí eu clico aqui, vai abrir a relação de turmas, eu seleciono aquela para a qual eu quero exportar, o plano vai para lá, depois eu abro e edito e ajusto as datas conforme as necessidades. Importar o plano de ensino de outra turma vai ser útil no futuro. Por enquanto não, porque esse sistema foi instalado no final de 2019, então os professores não têm muitos planos registrados aqui. Então, é algo que vai ser útil no futuro. Feito isso, terminadas todas as considerações, você vai vir aqui em salvar e enviar para a coordenação. Aí o plano de ensino vem para mim e eu vou aprovar ou devolver para fazer algum ajuste, caso seja necessário. Observe que ele sumiu daqui, do necessita de conferência, ok? Agora vamos ver o plano de ensino à distância. Eu clico em editar. O plano de ensino de uma disciplina à distância é bastante semelhante ao da presencial. Temos aqui o curso, a disciplina, a ementa, a justificativa, os objetivos. Até aqui é tudo igual. As mudanças começam a acontecer quando chegamos no cronograma. Por quê? Porque quando elaboramos um cronograma para uma disciplina presencial, nós pensamos ela em termos de encontro, ou seja, nós distribuímos os conteúdos e atividades através das datas previstas para o encontro. Na disciplina à distância, já temos que pensar em termos de etapas, nós temos que distribuir as atividades em etapas. Então, veja, no dia 3/4/2020, uma aula ao vivo via Zoom, com 3 horas relógio. Observe que eu menciono aqui até a ferramenta utilizada, para ficar bem claro que isso é EAD, ok?
Nesta aula vai haver o que? Apresentação do professor e do plano de ensino, introdução à disciplina e orientações gerais. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa, já no dia seguinte, dia 4/4, mas também poderia ser no mesmo dia, no dia 3/4, é a disponibilização dos materiais. Veja que eu destaco aqui, disponibilização de novo para enfatizar o ensino à distância, né? Videoaulas, apostilas para leitura, normas da ABNT, matriz do artigo, artigos da área de cooperativismo de crédito, trabalhos, prova objetiva. Veja que eu destino a esse conjunto de atividades 13 horas relógio. Depois, no dia 24/4, veja que 10 dias depois, para que o aluno tenha tempo de assistir às videoaulas e ler os materiais, eu faço uma outra aula ao vivo, com 4 horas. Para quê? Para esclarecimento de dúvidas dos alunos. É importante que os trabalhos, ainda que disponibilizados aqui nessa data, no dia 4/4, tenham a entrega prevista para depois da data da live final. Por quê? Porque o aluno vai tentar fazer e se ele tiver alguma dúvida, ele pode esclarecer nesse momento, antes da entrega. Voltando aqui à disponibilização do material, eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Observem que aqui estão todos os conteúdos previstos na ementa. Isso porque todos os conteúdos, e essa é a norma do EAD do Valor Humano, devem ser explicadas através das videoaulas. A gente estabeleceu isso porque muitos dos nossos alunos moram em regiões interioranas, então se você explicasse conteúdos em aulas ao vivo, eles poderiam não conseguir assistir e ter dificuldades. Então, todo o conteúdo é explicado através de videoaulas e o aluno pode assistir 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, ok? Você pode distribuir essas videoaulas por tema e o tempo de duração de cada videoaula ele não é pré-estabelecido porque isso varia de disciplina para disciplina. O importante é gravar um conjunto de videoaulas que explique todo o conteúdo e numerá-las para que o aluno saiba em que sequência elas devem ser assistidas. Agora, vamos imaginar que você queira distribuir essas etapas de forma diferente. Imagine que você não queira fazer essa live de abertura. Você poderia vir aqui, clicar nessa borracha, veja que eu apaguei aquela linha, né? Por isso que ele retornou para a parte superior. E agora eu tenho a disponibilização do conteúdo e tenho uma live. Se você observar, se eu somar 13 com 14, eu não vou ter as 20 horas necessárias para o fechamento da minha carga horária. A disciplina tem 20 horas. Então, você precisa pensar esse material aqui para as 16 horas que faltam, se esse for o caso, de fazer uma única live de fechamento. E também precisa incluir aqui um vídeo de apresentação, né? E antes de iniciar as videoaulas, você precisa gravar um vídeo no qual você se apresenta, apresenta o plano de ensino e explica como funcionará a disciplina. Outra coisa que poderia ser feita, vamos imaginar que o seu conteúdo seja complexo e gere muitas dúvidas, que seja necessário o aluno ir assistindo e tendo lives para poder esclarecer dúvidas a partir de determinada etapa ou determinada videoaula. A gente poderia inserir mais uma live na sequência. Então, aqui, dia 4/4, eu tenho prevista a disponibilização do conteúdo. Se eu clicar nesse ícone aqui, eu vou inserir mais uma linha, né? Vou inserir mais uma linha aqui. Então, eu poderia estabelecer, por exemplo, que no dia 10/4 de 2020, eu realizaria mais uma live. Eu até vou copiar aqui. Vou copiar aqui. E vou colocar aqui também esclarecimento de dúvidas. Ok? Então, eu teria aqui 2 lives de 4 horas, somam 8. Se você observar, de novo, não fecha a carga horária. Daí, eu mudo aqui para 12. Professor, as lives servem para esclarecer dúvidas, mas há uma outra possibilidade também. O Zoom permite que você distribua os alunos em grupo, estabeleça lá que por 1 hora ou 2 horas eles fiquem discutindo algum tema ou fazendo um trabalho e que depois eles retornem para apresentar para a turma. Então, se você quiser fazer isso, também pode ser estipulado aqui numa dessas lives. Ok, professor? Essa distribuição de etapas
em geral, já é combinada com o professor no momento em que a gente agenda a disciplina. Aí já se estabelece o acordo de como será feito para que eu possa configurar os diários de classe para ter ali o determinado número de aulas que equivale a cada etapa. Como registrar isso no diário de classe, veja no vídeo específico sobre diários. Na sequência, temos novamente o tipo de avaliação. Veja que aqui você coloca que avaliações serão disponibilizadas, de novo, lá no menu Trabalho e no menu Provas do sistema, né? E qual será o peso deles na nota. Observe que a gente não menciona aqui em que data será aplicado o trabalho, porque aqui o aluno vai ter aquele espaço de tempo entre a disponibilização e a finalização da disciplina para entregar. Então, trabalho sobre linguagem científica, veja que eu sou específico, o conteúdo que vai cair. Trabalho sobre paráfrase, citação e referenciação. Prova objetiva sobre normas da ABNT. Eu tenho aqui os 3 trabalhos, os 3 terão peso 10 e uma média aritmética. É importante que os trabalhos e provas obriguem o aluno a assistir às videoaulas, a consultar as videoaulas para respondê-los, porque isso faz com que a gente garanta que o aluno realmente as assista. Aqui eu poderia também estabelecer pesos diferentes para esse trabalho. Eu poderia dizer que esse trabalho valeria 2 pontos, que esse valeria 3 e que esse valeria 5. O importante é que a soma desses pesos chegue a 10. Aí na hora de calcular a média eu seleciono essa fórmula lá no diário eletrônico e isso é calculado automaticamente. Na sequência temos a bibliografia, os dados do professor, tudo igual ao plano de ensino anterior. Bom, professor, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação. Um abraço.